evangelístico. No culto evangelístico, a gente prega mensagens evangelísticas para ajudar as pessoas a encontrar o caminho, convencê-las de que Jesus é a melhor opção, se bem que nem todos os crentes acham, né? Aqui para nós, não diga para ninguém não. Não é culto de doutrina, e como é que a gente faz? E a gente vai ver, né, como é que faz. De uma coisa eu sei, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se hoje não for noite, se hoje não for noite de salvação, mas é noite de edificação, é noite de crescimento, é noite de avaliação, de exame introspectivos. Como será que eu estou? Que estão falando ao meu respeito? Preguei isso ontem, foi ontem, Inferno Velho? Foi ontem? Sexta-feira. Sobre o autoexame. Glória a Deus, o que as pessoas dizem de nós, o que nós dizemos de nós mesmos. A gente só diz boa, né? Não, eu sou o bambambam. Mas o problema é o que Deus está dizendo. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Glória a Deus. Mas eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta, tá certo? Eu não vou pregar. Eu vou ler a Bíblia com vocês. Estamos certos? Certo? Não quero me exceder. Quero pular, não quero gritar. Quero ser moderado. Quero pregar de forma assim, bem frio. Sem nenhuma emoção assim, extravagante. Quero aquele perfil de... Aleluia. Marcos capítulo 16. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém. Olha de novo para o texto. Mas ide. Digam a seus discípulos, ou dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Bom, vamos para a hermenêutica, né? Quem estava falando e com quem? Quem estava falando e com quem? E o porquê daquela palavra dita a quem? Mas ide. Quem disse isso? Foi um anjo. A quem ele disse? A 3 mulheres. E qual foi o recado que o anjo deu às 3 mulheres? Que elas dissessem aos discípulos de Jesus e a Pedro.
vamos questionar aqui. Ora, aí vem a questão gramatical, né? Que eu deixo para os professores depois discutirem lá em sala de aula. Quando ele o anjo diz, dizei aos discípulos. Ora, Pedro era discípulo. Então não havia necessidade de destacar a Pedro. Porque os anjos não erram gramaticalmente. Às vezes o profeta diz, Deus mandou dizer, aí diz um assassinato à língua portuguesa. E eu digo, isso não foi Deus que mandou dizer, não. Deus não faria uma coisa dessa com a língua portuguesa. Glória a Deus. Então, por que o destaque de a Pedro? É porque o A é um artigo definido, os professores sabem disso. Diga aos discípulos e a Pedro que ele quem? O anjo se reportava à pessoa de Jesus. Diga que Jesus vai adiante de vós para a Galiléia. Você vai na frente de vocês para a Galiléia. Ou seja, vocês estão indo para a Galiléia, mas antes de você chegar, saiba que ele vai ir na frente de vocês, e quando vocês chegarem na Galiléia, ele vai estar lá, e vocês vão vê-lo. Pronto, se terminasse aqui, já estaria dado o recado. Mas nós temos aqui um tema, e o tema foi destacado pelo anjo. Quem deu tema a esta mensagem foi o anjo. E qual foi o destaque? Dizei a Pedro. Ora, não era para dizer a todos? Sim. E por que a Pedro? Porque o Senhor precisava, quer dizer, o Senhor precisava não, Pedro precisava ser curado na sua alma. Há muitas pessoas que foram saradas as suas feridas do corpo, mas ainda não foram saradas as suas feridas da alma. E as feridas da alma doem muito mais do que as feridas do corpo. Mas o problema é que as feridas do corpo podem sim receber a cura, ser sarada por remédios, por exercícios, mas a da alma, não. E quando o Senhor estava lá no Calvário, Isaías profetizou acerca deste assunto, e disse, verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, e todas as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Plural. Por quê? Porque é no espírito, é na alma e é no corpo. Aleluia. E Pedro estava doente, sim. E o que levou Pedro a adoecer? Foi porque ele disse a Jesus que com Jesus estava disposto. Primeiro ele disse, eu nunca vou me escandalizar em ti, nunca vou me escandalizar em ti. E segundo ele disse, contigo eu vou até a morte. E agora Pedro se pegou
Ele não foi pego, ele se pegou, negando a Jesus 3 vezes, e até chamando o nome, rogando praga, para que não fosse reconhecido como discípulo de Jesus. É aquele crente que tem vergonha de Jesus, de acordo com o lugar que ele está, principalmente se o lugar for de requinte. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor diz que aquele que se envergonhar de mim, porque quando a gente tem vergonha, a gente se nega, a gente não se declara. Glória a Deus. E crente tem que ter coragem. E alguém está escarnecendo dos crentes, não é nem de Jesus, é dos crentes. E tem aquele povinho ali, analfabetos, que fica gritando, fica não sei o quê, e você está lá no meio. Como? Boca entupida, calado. Que é isso, meu irmão? Diga, ó, eu sou um deles. Eu estou lá. Não fazendo isso que você está dizendo. Eu estou lá, sabe fazendo o quê? Glorificando, adorando, exaltando ao Deus eterno e todo-poderoso. Que se não fosse a misericórdia dele, pelas bobagens que você está dizendo, você já teria sido fulminada. Assim na lata. Pá. Não importa a altura que a pessoa esteja. Aleluia. Mas, amados irmãos, um dos pontos principais do Evangelho do Senhor Jesus, das boas novas de Cristo, um dos pontos principais, e por que não dizer o mais importante, é a ressurreição de Jesus Cristo. Se não fosse a ressurreição de Cristo, a igreja estaria destruída, acabada. E isto é impossível você ficar indiferente quanto a este evento e as consequências produzidas pela ressurreição, consequências que são universal e têm resultados na eternidade, resultados eternos. Por quê? Porque foi marcado aquele dia por todo e por todos. Glória a Deus. Mas vamos ver as mulheres que saíram na frente. Parabéns para todas as mulheres. As mulheres que sentiram aquela profunda saudade. Saudade de quem? Dele, de Jesus. Era o 3º dia e elas não suportaram 3 dias sem Jesus. A ausência de Jesus fez uma falta tão grande que elas resolveram ir até o sepulcro. E elas resolveram levar especiarias aromáticas para ungir o seu corpo. Mas no caminho elas se lembraram de uma coisa. Quando colocaram-no no túmulo, colocaram sobre o túmulo uma enorme pedra. E o pior, aquela pedra tinha um selo real, ou seja, é inviolável, ninguém podia mexer naquele lugar. E como se não fosse suficiente, ainda colocaram guardas na entrada para que ninguém se aproximasse. Quando elas lembraram disso, elas começaram a ficar preocupadas. Esqueceram dos guardas, esqueceram-se do selo do rei, mas
não se esqueceram da pedra. Esta pedra dá o que falar. E elas disseram: quem removerá a pedra? Glória a Deus. Glória a Deus. O túmulo estava fechado. Havia uma pedra. E elas disseram: quem removerá a pedra? 16:3 do capítulo que você está com a Bíblia aberta. E no primeiro dia da semana, versículo 3: e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Era um questionamento. Aleluia. Era um domingo pela manhã. Elas agora estavam preocupadas. Irmãos, uma das coisas que devemos levar muito a sério é a fé. A fé que nós professamos. A fé que você professa. Porque existe uma diferença muito grande entre o proferir e o praticar. Entre o dizer que acredita e o pôr em prática no que diz que acredita. Há uma distância vivida muito grande pelos cristãos odiernes acerca da fé que professam. Por exemplo, quem está aqui aguardando a vinda de Jesus? Levante a mão. Mas você acredita que no céu se entra de qualquer maneira? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas como você vive a sua vida cristã? Estou falando dentro da igreja, falando lá fora. Tem crente aí até fumando. Tem crente aí até tomando vinho. Tem crente aí até mentindo. Tem crente aí fora até roubando. Mas não crê que Jesus volta? Ou será que ele decididamente está querendo ir para o inferno? Eu não quero crer que ninguém quer ir para o inferno. Aqui mesmo não tem ninguém que quer ir para o inferno. Disso eu tenho certeza absoluta. Tem alguém que quer ir para o inferno? Levante a mão. Estou certo do que eu estou falando. Mas escute. O maior problema se chama incredulidade. A incredulidade, meus amados e queridos irmãos, é um terreno fértil para a preocupação. Sabe por quê? A preocupação domina a vida de muitos crentes. Quem sabe a sua também? É falta de fé. Aleluia. Falta de fé. Está escrito lá no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem muitas pessoas desagradando a Deus, e pior, de forma inconsciente, chamando-o de mentiroso, porque lhe falta fé. Israel viu o mar abrir e passar a pé enxuto. Mas quando faltou água no deserto, eles pegaram em pedras para matar o seu pastor apedrejado, dizendo: você nos trouxe aqui para nos matar. O que é isto? Incredulidade. Aquelas mulheres fizeram uma ação fantástica, excelente, que nem mesmo o servo de Jesus mais fiel tinha pensado em fazer. Elas foram ao sepulcro. Estava chegando, mas elas lembraram de quê? Elas lembraram de quê? Da pedra. Pedra fala de, sabe do quê? Fala de dificuldade. Pedra fala, sabe do quê? De impedimento.
Escute, quando você estiver diante das dificuldades, quando você estiver diante dos impedimentos, quando você estiver das coisas que para você é impossível, você não olha para a pedra, você olha para Jesus. Aleluia. Queridos, já estou me empolgando, não é para empolgar. Não havia nenhuma necessidade de preocupação. Os obstáculos mais difíceis são aqueles que nunca teremos que enfrentar. Esses são os mais difíceis, que você não tem que nunca enfrentar. Mas os obstáculos que Deus permite na sua vida é aqueles que Deus quer fazer com que você atravesse, dando glória a Deus e aleluia. E o que aconteceu com aquelas mulheres? Elas não desistiram. Escute, todos os vencedores, diga comigo, todos os vencedores, todos, eles têm algo em comum. É que eles não desistem. Quem desiste nunca vai ser vencedor. Aleluia. Você vai para a batalha, perde a batalha, não desista, porque você perdeu mas não perdeu a guerra. E você só perde uma batalha quando você não se prepara, quando você antes de ir não consulta a Deus, ou quando Deus quer lhe dar uma lição. Quando você se enche de empáfia e diz, eu posso, deixa isso aqui comigo. Aí o Senhor disse, sim, senhor. Aí o Senhor faz isso, fica aqui, ó, olhando para você. E está aí a tempestade. E está aí o mar agitado, levanta, joga o barco de um lado para outro. E Pedro diz, você quer fé pequeno, mas a gente está acostumado aqui, passar de lá para cá. Vamos lá, João, vamos. Aí pega para lá, pega para cá, daqui a pouco o barco é a pique. Aí ele diz, vamos morrer. O Senhor. Aí vai lá dar bronca em Jesus. Jesus disse, não, eu estava aqui o tempo todo, vocês não contaram comigo. Então resolva aí o problema de vocês. Não, Senhor, tenha misericórdia. Então, vocês deixam eu resolver? Pergunta à irmã que está ao seu lado, o irmão que está ao seu lado. Você deixa Jesus entrar no seu problema e resolvê-lo? Deixa. Balança a cabeça e diga, deixa. Deixa que ele resolva. Se preocupe com a pedra, não. Aleluia. E elas não desistiram. Diga, vencedor nunca desiste. Por maior que seja o problema, maior será a vitória. Cadê os vencedores do Senhor aqui? Aleluia. Escute, quando a gente vai para Mateus capítulo 28, aleluia. Quando a gente vai para Mateus 28, versículo 2, eis que houve um grande, me ajudem, terremoto. Houve um grande terremoto, Mateus 28, versículo 2. Por que o terremoto? Porque um anjo do Senhor desceu chegou, removendo a pedra, e ainda sentou-se sobre, parece que eu estou vendo, aleluia, glória a Deus. Sabe por que o anjo desceu do céu para remover a pedra? Porque as mulheres não desistiram. Se elas tivessem desistido, não havia necessidade de Deus Todo-Poderoso mandar anjo remover pedra. Deus só manda anjo remover pedra quando você não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Não desista que Ele vai remover a pedra. Aleluia!
Aleluia! O aspecto daquele anjo era como um relâmpago. As vestes dele eram como a neve. Glória a Deus. E o que aconteceu? Os guardas ficaram assombrados. Os guardas ficaram com medo. Aleluia! Mas o anjo respondeu e disse: a quem? As mulheres. Porque na hora que os guardas se assombraram, responderam: olha, ainda hoje eles correm. Ainda hoje eles correm de medo. Aí de repente, quem estava chegando? As mulheres. E a pedra estava... Aleluia! Aleluia! Mas o anjo disse às mulheres, Mateus 28:5. Mas o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Será que dá para a gente entender isso aqui direitinho? Elas estavam indo fazer o quê? Elas estavam levando especiarias para fazer o quê? Ungir o corpo. O anjo disse: eu já sei a quem vocês buscais. Não tenha medo. Vocês buscai a Jesus que foi crucificado. Mas tem uma notícia boa para você. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. O problema já está resolvido. Não precisa se preocupar mais. Aleluia. E elas saíram. E o anjo agora se aproxima delas. No texto que nós lemos no versículo 7. E disse assim: diga aos discípulos de Jesus. Diga aos discípulos de Jesus. E diga também a Pedro que ele não está. Ele já ressuscitou. Levante a sua mão e adore. Vamos entender. Pedro precisava saber que não havia sido esquecido. Essa era a lição. Pedro precisava saber que não havia sido esquecido. Escute, olha para quem está ao seu lado, diga: Deus não se esqueceu de você. A luta está difícil, você está triste, você está magoada, está ferida, mas Ele não se esqueceu de você. Uma mãe que amamenta, disse o salmista, uma mãe que amamenta o seu filho, esta sim pode dele se esquecer. Mas diz o Senhor: ainda que ela se esqueça, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Oh glória! Amados, em primeiro lugar, Jesus estava preparando os seus discípulos para aquilo que estava por vir, para aquilo que iria acontecer. A crucificação abalou a eles de uma forma profunda, terrível. Ele sabia que os algozes, os inimigos, uma vez que ele tinha saído de cena, os discípulos seriam presas fáceis, não porque Jesus havia saído de cena, mas porque eles estavam doentes espiritualmente. E se há uma coisa triste, é um crente doente espiritualmente, é um crente ferido da alma.
ele perde a vontade de viver para Deus, ele perde o prazer pela oração, ele perde o prazer pela leitura da palavra, ele perde o prazer, meus amados irmãos, de adorar a Deus, cantar louvores, ou tocar, ou fazer qualquer outra coisa. Aleluia, aleluia. Mas, amados, eles esqueceram que Jesus havia dito: não se preocupe, vocês não serão órfãos, eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu chegar lá, falarei com meu Pai, e Ele enviará o Espírito Santo para ficar ou habitar em vocês até a consumação dos séculos. A perseguição não acabou, as lutas não cessaram, os inimigos não desapareceram, mas em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Por quê, pastor? Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Então, se ele não tivesse ressuscitado, esses discípulos estariam destruídos. Mas graças às mulheres que foram ao sepulcro e não desistiram por causa da pedra, elas foram privilegiadas em ver o anjo, em conversar com o anjo e ser portadora das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Ele já ressuscitou. Em outras palavras, Ele está vivo. Pedro, diga aos discípulos e diga a quem? Por que a Pedro? Porque Pedro disse: Jesus, antes da morte, nunca vou me escandalizar em ti. Depois, Jesus, por ti, eu dou a própria vida minha. Contigo eu vou até a morte. E naquele momento, Pedro chorou amargamente quando ele 3 vezes negou ao Senhor Jesus. Quando ele negou as 3 vezes, ele não se deu conta, a mente estava cauterizada. Mas quando o galo cantou, a mente abriu. E ele lembrou das palavras do Senhor Jesus: me negarás 3 vezes. Aleluia. E Pedro lembrou que ele quebrou uma aliança, que ele quebrou uma promessa que ele fez ao Senhor Jesus, que ele de todo não foi fiel, e aquilo doía dentro da sua alma. E por isso o anjo disse: diga aos discípulos e diga a Pedro que ele mandou dizer que vai encontrar com ele na Galileia. Pedro precisava saber que com tudo que ele havia feito, Jesus continuava o amando. Aleluia. Que mesmo ele tendo negado a Jesus, Pedro precisava saber que Jesus havia sim de cumprir as promessas que ele fez a Pedro. Você falhou, você errou, você fez o que não devia, você prometeu e não cumpriu, mas tudo, Pedro, que eu te prometi, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Olha para o irmão do teu lado e diga: ele vai cumprir todas as promessas que ele te fez, independente do que você fez com ele. Levante a mão e adore. Xarabacambarabacá. Aleluia. É o tipo assim: eu te faço bem, te faço bem, te faço bem, te faço bem. Aí amanhã tu me passa para trás. Tu faz uma coisa mal comigo. Aí o que acontece?
você fica com vergonha de mim, você se afasta. E alguém diz: rapaz, vá falar com o pastor. Não, não vou não. Vou não, que eu sei que o pastor não gosta mais de mim. Não, o pastor não me vê, o pastor não me olha. Tinha uma pessoa aqui da igreja que passava por muitas lutas e sempre a gente conversava, eu orava, dava conselho. Aí foi um dia a pessoa veio: pastor, me ajude, me socorra. Eu digo: pois não, minha irmã, estou aqui sempre às ordens. Ela disse: não, mas dessa feita não é coisas espirituais, não, é materiais. Eu digo: se eu puder. Ela disse: é que eu entrei numa situação assim, preciso que o senhor me ajude com tanto, mas eu queria que o senhor me emprestasse. Tá bom, minha irmã, emprestei. Mas foi embora feliz da vida, agradeceu. Depois veio, pagou. Passou alguns dias, depois veio de novo. Aí, ó, pastor, a necessidade é assim, 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 assim. Apareceu outra, infelizmente e tal. E eu só tenho o senhor é um pai para mim. Eu digo: amém, minha irmã. E eu estou precisando de tanto, era 3 vezes mais. Tá bom, minha irmã. Ela foi embora. Bye. Nunca mais. Qual é a leitura que eu faço? Que ela não me conhecia. O que é que ela pensou? O que é que a mente dela produziu? Qual a leitura da mente dela? E o que o diabo fez na mente dela? Disse: você enganou o pastor. Se você for lá, o pastor arrasa com você. Era exatamente essa situação de Pedro. Aí por isso Jesus diz aos discípulos e diga a Pedro: diga àquele que fracassou, diga àqueles que se constituíam um fracasso eterno, mas diga a ele que eu ainda vou amá-lo, e que o amor que o meu Pai tem por ele o alcançou através do meu sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma doação do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer que o amor de Deus nos alcança não pelos méritos nossos, mas pela misericórdia dele. Que nós não somos dignos, mas é ele quem nos dignifica. Que não temos nenhum direito, mas ele nos dá esse direito. Então a cruz marcou a nossa vitória, a nossa independência espiritual, a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para Cristo, que garante o privilégio de ter nos nossos corações o amor derramado de Deus. Levante a mão e adore, porque você é essa pessoa. Pedro precisava saber. Pedro sim precisava saber que havia sido perdoado. Escute. Tem crente que acha que não está ainda perdoado e vive uma batalha interior muito grande pelo que ele fez. Ah, pastor, minha vida o senhor não conhece, e você conhece a minha. Glória a Deus. Ah, pastor, eu fiz assim. E tem pessoas que fez coisas terríveis. Tem pessoas que fez coisas terríveis. Glória a Deus. Mas o Senhor, eu quero dizer, o anjo disse: olha, disse às mulheres: vá, diga aos discípulos e diga a Pedro, glória a Deus, que ele precisa saber que ele foi perdoado. Aleluia. Pedro seguiu a Jesus de longe. Tem muitos crentes que seguem a Jesus de longe. Pedro havia se misturado com os inimigos do Senhor Jesus. Pedro havia se esquecido dele junto ao fogo e ficou equivocado. Pedro havia negado ao Senhor Jesus. Escute, 4 coisas. Quem sabe uma delas você já fez, ou todas elas. A primeira, ele seguiu Jesus de longe.
Glória a Deus. O que é seguir a Jesus de longe? É ser crente descompromissado. É ser crente que não se envolve. É ser crente que não ganha almas, que não fala de Jesus para ninguém. Segue a Jesus, segue, mas de longe. Depois Pedro se misturou com os inimigos do Senhor Jesus. Toda mistura perde a qualidade, eu digo isto sempre. Não se misture com os inimigos de Jesus. Se são inimigos de Jesus, são nossos também. Depois, ele, junto às criadas ali no fogo, se aquecendo por conta do frio, ele negou a Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus. Ele 3 vezes. E agora, a força de Pedro havia se acabado. A mente de Pedro estava confusa. Mas Pedro ainda precisava saber, glória a Deus, que ele tinha um futuro com Jesus. Que a história dele não havia se acabado. E esta noite, é isso que o Senhor quer que cada um de nós saibamos. Que você saiba que a história sua com Jesus ainda não se acabou. Ainda que você tenha ou esteja seguindo a Jesus de longe, ainda que você tenha feito alguma coisa espiritualmente que lhe prejudicou, ainda que você tenha até negado ao nome do Senhor, ou feito qualquer uma dessas coisas que desabone a você, a sua conduta espiritual ou moral diante de Deus, mas a sua história com Jesus ainda não acabou. Diga aí a quem está ao seu lado, diga: a sua história com Jesus ainda não acabou. E Ele não esqueceu de você. Naquele momento que as mulheres chegaram, que encontraram os discípulos, pense comigo, se elas dissessem assim: olha, Jesus mandou dizer que encontraria vocês da Galileia. Ele mandou dizer que não se preocupe, que Ele vai encontrar vocês. Aí Pedro ia pensar: vocês, deve ser eles. Eu estou fora. Ele não me ama. Eu o neguei. Pedro era um homem quebrado. E ele se quebrou antes, muito antes. Glória a Deus. Ele se quebrou quando as redes se rompeu lá na Galileia. Glória a Deus. Aleluia. Ele se quebrou quando seu orgulho ferido foi quebrado. Glória a Deus. Ele se quebrou, meus amados e queridos irmãos, quando ele perdeu o status que ele tinha entre todos os discípulos. Aleluia. Ele se quebrou quando ele deixou a Jesus. Mas esta noite, a mensagem do Senhor que chegou a Pedro ainda naquela manhã, na manhã de domingo, é a mensagem que chega neste domingo à noite para mim e para você. Quando o anjo disse às mulheres: diga aos discípulos e diga a Pedro que ele vai, ou seja, Jesus vai adiante de vocês para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombros, e nada disseram a ninguém, porque temiam. Quem eram estas mulheres? Maria Madalena, aquela mulher que era possuída por 7 demônios. Salomé, que ajudou no ministério de Jesus, e Maria, mãe de Tiago. Foi elas que compraram as especiarias e foram ungí-lo. Glória a Deus. E elas fizeram isso no domingo pela manhã, mas foram impactadas
quando lembraram que havia uma pedra, glória a Deus, mas o anjo, Deus mandou um terremoto, o anjo colocou os guardas para correrem, e elas agora observaram que o túmulo estava vazio. E o anjo, vestido com roupas compridas e brancas, resplandecentes, quando elas viram, ficaram espantadas. Mas ele disse: não fiquem assustadas, eu sei que vocês estão buscando a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E vocês são portadoras das boas novas. Mas essas boas novas, você vai começar pelos seus discípulos. Eles estão indo para a Galileia, porque o anjo já sabia de tudo, irmão. Eles estão indo para a Galileia. Você os acompanhe e diga que antes de eles chegarem na Galileia, lá eles encontrarão a Jesus, porque ele não está mais no sepulcro, porque ele morreu, mas ele já ressuscitou, conforme a promessa, para que a sua igreja seja estabelecida com força, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Vamos nos colocar de pé. Amanhã à tarde